Bom dia, vamos iniciar o nosso estudo dessa semana. O tema de hoje é o lar é o templo da família. A bibliografia continua sendo a mesma, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O texto é muito importante, vamos ver o que a Joana fala pra gente. Ela diz o seguinte: o lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar através dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Então, gente, no mundo de hoje, a família tem tomado características diferentes, mas não importa. O que importa é a convivência, é o diálogo, é o entrosamento, é a confiança que os filhos devem ter nos pais, é o carinho que deve reinar dentro de todas as conversações, dentro de todas as falas, das dificuldades dos filhos. Eles precisam sentir que os pais são seus maiores amigos e que com eles podem abrir, fazer as perguntas que têm dificuldade, porque só assim nós podemos ter uma energia boa dentro de casa, não é? A gente tem observado que os pais têm que trabalhar o tempo todo e quando chegam em casa muito cansados, não tem tempo para um diálogo. Uma hora de conversa, de diálogo com o filho substitui um dia inteiro de ausência, né? É preciso que os pais lembrem sempre disso. Os hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. O que nós aprendemos na infância, gente, as lições de dignidade, de moral, de ética, do que é certo, do que é errado, isso nós levamos conosco para a vida inteira. E ainda continuamos a passar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, porque o nosso exemplo é a força maior, né? Mas é preciso que a gente tenha esse ambiente no lar. E, infelizmente, hoje a gente tem costume de brincar que a rainha do lar hoje é a televisão. Muitos lares têm televisão na sala, nos quartos, para a cozinha, por todo canto tem uma televisão. Então não tem tempo, se a pessoa está assistindo a novela e alguém se atreva a abrir a boca, dá confusão. Se o pai está assistindo um jogo ou o filho e alguém vem conversar alguma coisa, também dá confusão, porque eles estão ligados. Então que cada um possa realmente ter o momento da televisão, do prazer de ouvir as coisas que são importantes para eles, mas tem que ter também um tempo para ouvir uns aos outros, que a gente nem conhece qual é o gosto do irmão, o que ele prefere. A gente fica ausente do lar, então isso é necessário se recuperar, né? Ela diz assim, que educar é viver com dignidade, deixando que se impregne dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica, né? Se a gente não tem essa convivência doméstica, dificilmente a gente vai saber o que o pai pensa, o que ele acha que está certo, o que a mãe gosta, o que não gosta, né? Então a gente fica numa situação muito difícil, porque na verdade a gente não tem esse diálogo em casa, a gente não sabe nem quais são as tendências uns dos outros, os filhos estão crescendo, a gente não sabe se eles gostam de uma determinada coisa, de uma determinada música, se pretendem seguir isso ou aquilo no estudo. Aqueles que podem, né, se o filho tem dificuldade, mandam para aula particular. Tudo bem, eu acho que isso é importante também, dar essa assistência. Mas muito mais importante é o carinho, é o entendimento, é um minuto de papo, de conversa, de abraço, de beijos, de brincadeiras, em que o filho se sinta livre para conversar, para perguntar, sem medo dos castigos, das brigas, porque ele precisa ser educado. E se o pai não conhece os seus hábitos, não tem tempo para ouvi-lo, dificilmente poderá ajudá-lo, né? Então, tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Hoje nós temos visto muitos exemplos, né, de filhos que acabam com a vida dos pais, que matam por dinheiro, por herança, por ódio, por vingança.
isso foi uma falta de uma assistência, de uma vivência anterior. Não criou aquele elo de amor, de compromisso, de companhia, né? Isso, gente, é muito importante. Então ela encerra o texto dizendo assim: faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Olha que isso é super importante, o local onde a felicidade habita. Vamos verificar o que está acontecendo, que o nosso lar não está podendo ter essa felicidade, e vamos começar a mudar. Todo dia é dia de começar uma vida nova, principalmente no nosso lar, né? Que vocês tenham uma semana de mais paz, de tranquilidade, e que cada um possa, os pais, né, observar como é que está sendo o clima do seu lar e verificar onde é que estão tendo as arestas para começar a fazer a mudança. Que Jesus abençoe a todos, que tenham um fim de semana e uma semana próxima com muita paz, muita alegria, um lar bem harmonioso, feliz e tranquilo. E até a próxima semana, se Jesus assim o permitir. Fiquem com Deus. Obrigada.